Os irmãos que encontraram, por gentileza, diz amém? Amém. Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E a igreja diz amém? Amém. Podem tomar a vossa assento. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, que preside esse lindo campo com tanta sapiência, maestria, e siga-me, pastor Eduardo Lopes, sua minha digna esposa, pastora Paola. Deus abençoe. É um privilégio muito grande estar aqui. Obrigado, pastor, pelo privilégio de poder usufruir do pastoreio do Senhor e me permitir transitar sobre o campo que está sob todos os cuidados do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos obreiros que estão aqui sob a minha retaguarda, a cada um dos senhores, que eu não quero nem tentar citar o nome de todos para não cometer um lapso, mas que Deus abençoe a cada um dos senhores de maneira especial. Deus abençoe. Eu me sinto essa noite aqui, irmãos, um leão em uma cova de Daniéis. Está difícil aqui, está bem complicado, mas eu sei que os senhores vão me ajudar. Eu confesso que eu me sinto pequeno por tamanho desta oportunidade, mas quero trazer um abraço. Já dei ali pessoalmente, mas trago o abraço do meu pai, pastor Elias, evangelista de Farias, que mandou um abraço ao pastor Eduardo, ao colegiado de obreiros e a toda a igreja. Pediu que eu mandasse um abraço aos irmãos, disse que já está com saudade, pastor Eduardo, e que o Senhor pode ligar para ele, que ele está disponível. Tá bom? Deus abençoe. Queridos, eu sei que os irmãos estão em dias consecutivos de grande avivamento. Eu confesso que eu já acompanho o Clama Três Lagoas há alguns anos pela internet. Eu nunca me imaginei ser um dos portadores, um dos preleitores deste evento. Como disse, repito, me sinto pequeno para o tamanho da oportunidade, mas desde quando me foi lançado este convite, o Espírito Santo de Deus me levou a esse texto. E eu quero, de uma maneira, da mesma maneira que Deus interpretou o meu coração, eu quero, com a ajuda de Deus, passar ao coração dos irmãos. Haja vista que quando nós olhamos a leitura que debruçamos os olhos, vai falar acerca de um episódio, a carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos perceber que a igreja de Gálatas, a cidade, ou a igreja das galáxias, foi uma das mais difíceis a ser conquistada. Até parece que o apóstolo Pedro já havia tentado algumas vezes implantar o Evangelho de Cristo na cidade de Gálatas, mas a Bíblia nos mostra que o povo sentiu-se resistente ao Evangelho e Pedro não foi muito bem aceito sobre esta cidade. Mas a Bíblia vai nos mostrar que Deus levanta o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vai chegar nessa cidade com duas mensagens. A primeira mensagem que ele vai chegar é salvação, e a segunda mensagem que ele vai chegar é falando acerca de liberdade. A primeira coisa que ele vai falar é acerca de salvação. Por quê? Quem é salvo compartilha a salvação. Quem é salvo fala de salvação. Quem é salvo conversa sobre salvação. É por isso que algumas pessoas que depois que você aceitou Jesus, falou que você se tornou chato, porque toda vez que você encosta perto dele, o seu assunto é Deus, o seu assunto é Jesus. Aí ele diz: você está bitolado no ego. Quando você prova da salvação, você quer compartilhar a salvação com mais alguém. Salvação é maravilhoso, e toda vez que nós se sentimos salvos, nós compartilhamos salvação. E a Bíblia vai nos mostrar que o apóstolo Paulo vai chegar com muita estratégia até a cidade de Gálatas, e a Bíblia diz que ele vai plantar, ele vai pregar a mensagem de Cristo, e a Bíblia diz que a semente do Evangelho vai começar a germinar, a igreja vai ser estabelecida em Gálatas, mas a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo vai ter que retornar à cidade que ele estava anteriormente para resolver um certo precalço. E nessa que o apóstolo Paulo sai de Gálatas, a Bíblia diz que Pedro desce de Jerusalém a Gálatas. Mas quando a Bíblia diz que Pedro chega em Gálatas, ele é surpreendido, porque quando Pedro vai pregar acerca de Jesus, a Bíblia diz que o povo vai falar para Pedro: nós já servimos a ele, nós já conhecemos esse Cristo.
Ele chegou até nós. E como foi apresentado? Nós servimos a Ele, e quem apresentou para nós foi o apóstolo Paulo. Agora nós conhecemos o que é salvação, nós conhecemos o que é liberdade. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, quando ouve isso, ele sente uma certa resistência e vai perguntar ao povo de Gálatas se eles foram circuncidados. Eles vão dizer: não, nós não somos circuncidados. Então Pedro vai dizer: se vocês não são circuncidados, vocês não têm aliança, então vocês não fazem parte desse povo, vocês precisam ser circuncidados. Mas quando ele está dizendo isso, o povo vai dizer: mas o Paulo disse, o apóstolo Paulo disse que nós não precisamos da circuncisão, porque o sacrifício da cruz, o sangue vertido do Calvário, nos dá liberdade sem precisar da circuncisão. Mas parece que de alguma maneira o coração do apóstolo Pedro está resistente. Mas nisso que Pedro está de alguma maneira despregando aquilo que Paulo pregou, a Bíblia diz que Paulo retorna. E é exatamente aqui que se encontra o primeiro encontro religioso de Pedro e de Paulo. O apóstolo Pedro não consegue compreender quem é o apóstolo Paulo, até porque o apóstolo Pedro é o pastor, o presidente da igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo é apóstolo de Jesus Cristo. O que o Pedro está com dificuldade de entender é: quem foi que te ungiu, da onde você saiu, se o pastor sou eu? Aí o Paulo vai explicar para Pedro dizendo: sabe por que você não me conhece? Porque você prega no templo, e você foi chamado para pregar no templo. Mas enquanto você foi chamado para pregar no templo, eu fui chamado para pregar no vale para os gentios. O apóstolo Paulo está tentando dizer que não tem maior porque prega na rua e menor porque prega no templo. Tem gente que diz: não, pregar na igreja é fácil. Não é, é chamada. Tem gente que foi chamado para pregar no templo e gente que foi chamado para pregar para os gentios. Mas independente do que Deus te chamou para fazer, aonde Ele te colocou, Ele vai te capacitar e vai te dar a mensagem certa. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo, quando chega e percebe que o coração do povo está confuso, o coração do povo está sem entender em quem devemos acreditar. Será que o apóstolo Paulo está certo? Ou o apóstolo Pedro está certo? Será que nós estamos perdendo tempo? Nisso a Bíblia diz que o apóstolo Pedro retorna, mas o apóstolo Paulo fica. E quando o apóstolo Paulo fica, ele decide defender aquilo que ele havia pregado. Aqui eu quero partir ao texto e deixar uma palavra para o coração de alguém. A Bíblia mostra que Paulo decidiu defender a mensagem que ele havia pregado. Pastor, não entendi. Eu te explico. Se você não começar a defender aquilo que Deus te deu, não acredite que outra pessoa defenderá por você. Eu vou repetir mais uma vez: se você não começar a defender aquilo que Deus te deu, não acredite que outra pessoa defenderá por você. Se Deus te deu uma família, defenda. Se Deus te deu um ministério, defenda. Se Deus te deu uma voz, defenda. Se Deus te deu uma mensagem, defenda. Se Deus te deu uma igreja, defenda. Se Deus te deu um pastor, defenda. Se Deus te deu um líder, defenda. Defenda aquilo que Deus colocou sobre a tua mão. Você não pode entrar no jogo do adversário que fala mal do seu filho. Você diz: é, realmente não presta mesmo não. Nossa, você cantou mal demais. Eu cantei mal, meu, para com isso. Defenda aquilo que Deus te deu. Glória, foi Deus que te deu, defenda. Se coloque sob escudo, até porque você é escudo de tantas coisas que não precisa. Então se torne escudo da tua casa e daquilo que Deus te deu para ser cuidado por você. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai defender a mensagem dele. E é exatamente o capítulo de número 5, onde eu acabei de ler. Eu sinto e eu vejo aqui um líder inconformado. Eu vejo aqui um líder que se sente contrariado. Irmão, você quer ver um pregador pregar? Contraria ele. Você quer ver um pastor pregando? Contraria ele. Você quer ver um cantor cantando? Contraria ele. Irmão, eu sou menino, tenho só 25 anos. Mas a primeira igreja que eu assumi, eu tinha 19. Sou filho de pastor, sou neto de pastor. E com 19 anos eu assumi igreja. Eu me lembro, pastor Eduardo, que eu, menino, eu fui dar uma aula de escola dominical. E levantou um obreiro lá, sabe chão, que sabia de tudo. Eu comecei a dar aula e ele começou: tá errado. Tá errado. Eu falei: mas está escrito aqui, o comentarista está errado. Eu falei: então tá. E eu fui e ele: está errado. Eu falei: meu Deus, me dá graça. E eu continuei a aula: ele está errado. E ficou o povo: e aí, quem está certo? O menino de 19 anos que está pastoreando ou o camarada que sabe tudo?
Aquele dia, pastor Eduardo, eu peguei a tribuna, eu ia pregar, era culto de domingo, falei, quem vai pregar sou eu. Foi o dia que eu mais preguei na minha vida. Eu peguei a aula da escola dominical, preparei o esboço de vou pregar essa mensagem hoje. Vou mostrar para ele que eu sei o que eu estou falando. Porque quando nós nos sentimos contrariados, nós damos o melhor de nós. E aqui foi o que o apóstolo Paulo fez. No capítulo de número 5, irmãos, eu me apaixono quando eu leio o capítulo de número 5, porque aqui você percebe que o apóstolo Paulo esqueceu da introdução. O apóstolo Paulo esqueceu daquela plataforma que ele faz sempre quando vai entrar numa mensagem. Aqui o apóstolo Paulo já entra pregando e aplicando uma mensagem poderosa, e percebe-se que o apóstolo Paulo está até com os pés no chão, mas a cabeça dele está no céu. Porque quando ele entra nessa mensagem, olha o que ele entra dizendo: estais, pois. Estais, pois. O que ele está dizendo é: a mensagem é para hoje. Estais é presente, estava passado, estará futuro. Paulo está dizendo: a mensagem que Deus me deu não foi para quem não veio, a mensagem que Deus me deu foi para quem está aqui. Estais, pois. Estais, pois, firmes. Aleluia! Oh, glória! Na liberdade com que Cristo vos libertou. Olha para cá, irmão. Não precisa ser um poliglota, não precisa ser um estudioso para entender que aqui é um lapso nessa fala de Paulo. Até eu entender isso aqui, eu fiquei meio confuso, porque a primeira palavra que Paulo grita é: estais, pois, firmes. Hoje ninguém se usa mais o Aurélio, mas se você colocar no Google, que vai dar o mesmo significado, para dar uma atualizada aqui, você coloca no Google: o que é estar firme? Estar firme, segundo o Google, é estar seguro ou preso em algo que lhe dê firmeza. Então, para estar firme, é necessário que eu esteja preso a algo que lhe dá firmeza. Paulo disse: estais, pois, firme na liberdade. O que é liberdade? Liberdade, segundo o Google ou o Aurélio, é estar em um lugar livre, onde ninguém te impeça nenhum tipo de movimento. Então, para estar livre, ou para ter liberdade, eu tenho que estar solto. Para estar firme, eu tenho que estar preso. Aleluia! E o que o Paulo gritou foi o quê? Estais, pois, firme na liberdade. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Mas espera aí, para estar firme tem que estar preso. Para estar livre tem que estar. Aí Paulo disse que a única maneira de ser livre é quando você se prende. Oh, glória! Oh, glória! O que Paulo está tentando explicar aqui, aleluia, é exatamente a mensagem que Jesus tentou pregar a vida inteira. Aleluia. Nos 3 anos e meio de ministério que ele teve. Quando Jesus se apresenta no seu ministério, o que ele veio dizendo? Eu vim para dar liberdade. Aleluia. O que o povo entende? Que Jesus é mais um que vai levantar uma rebelião contra o Império de Roma, para dar liberdade para o povo do Império de Roma. Mas o que Jesus está dizendo não é uma liberdade de Roma, é uma liberdade do pecado. Mas ninguém consegue entender isso. Jesus tenta demonstrar, mas ninguém consegue compreender. Mas certo dia Jesus começou a pregar e disse assim: ó, se o Filho do Homem, aleluia, vos libertar, aleluia, aí sim verdadeiramente sereis livres. Aí alguém falou que nós somos filhos de Abraão. Que negócio é esse? Nós não somos presos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí depois ele mesmo se apresenta dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está falando acerca de uma liberdade que ninguém entende. Mas Jesus vai apresentar apenas aos discípulos em uma reunião de obreiro o que eles tiveram dificuldade de entender a vida inteira. Jesus sobe com os discípulos no monte, eu chamo de reunião de obreiro, e diz para eles: até aqui vocês me acompanharam porque eu chamei, mas agora vocês fazem o que vocês quiserem. Porque o evangelho não é imposto, o evangelho é... aleluia, oh, glória, o evangelho é proposta. Aí Jesus diz assim: ó, aquele que quiser, não obrigado, vir após mim, ninguém na minha frente, eu vou na frente. Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. O que Jesus está falando é: toda vez que você se prende à cruz, quanto mais preso você se torna à cruz, mais livre você se torna. Porque a única maneira de se sentir livre
para com Deus é quando eu me prendo ao Calvário. Aleluia. É quando eu me prendo à graça. E aqui eu monto essa plataforma para entrar sobre os 3 tópicos que eu desejo pregar essa noite. Eu desejo pregar essa noite sobre 3 gerações. Por favor, se não foi incômodo para você, repete comigo: 3 gerações. 3 gerações. Diga: primeira. Acha que é livre, mas está presa. Diga: segunda. Acha que está presa, mas está livre. Diga: terceira. Está livre e sabe usufruir da liberdade. Oh, glória. A primeira geração que eu desejo pregar essa noite é a geração que acha que é livre, mas ainda está presa. Pastor, que geração é essa? Estou no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso número 17. O Senhor é bom, mas olha, o Senhor é bem melhor do que me falar. Que mensagem boa! Eu nunca vi ninguém falar sobre o reino do céu desta maneira. E o Senhor falou de uma maneira clara. Mas me diga uma coisa, mestre: como é que eu faço para herdar essa vida eterna, para ir para esse reino? Aí Jesus perguntou: você conhece as Escrituras? Ele diz: é claro, eu só nasci na igreja. Aleluia. É Deus. Sou filho de crente. Cantei nas crianças, na adolescência, na mocidade, participei de tudo. Vou lá na igreja, conheço tudo, já dou salvação, iniciei ministério, conheço quantos livros tem na Bíblia, conheço tudo. Aí Jesus disse: é mesmo, você aprendeu o que? Ele disse: eu aprendi, mestre. Oh, glória. Que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Acima de todo o meu pensamento, acima de toda a minha inteligência, acima de tudo. E depois, o meu próximo como a mim mesmo. Jesus disse: pronto, você conhece. Foi fácil, foi. É só isso? Jesus disse: é. Obrigado, mestre. Virou as coisas. Jesus disse: volta aqui, só um minuto. Só um detalhezinho. Diga, mestre, quando você chegar na tua casa, pega tudo que você tem e faz o quê? Dê aos pobres. Não vende não. Dê aos pobres. E depois? Aí depois que você der tudo, você vende. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aí ele segue. Ele diz: como é? Dá tudo. A Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e foi-se embora triste, porque possuía muito. Primeira geração, ele achava que era livre. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Porque colocar uma Bíblia embaixo do braço não é ser livre. Aleluia. Participar de todos os cultos não é ser livre. Glória a Deus, aleluia. Pastor, mas eu levanto a mão, dou glória, faço um ré, um flá, um mi, não é ser livre. Aleluia. Tem muita gente, e o problema é que a primeira geração é que mais me preocupa. Porque quando ela acha que é livre, mas está presa, pelo menos quando a pessoa sabe que está presa, ela quer ser livre. Mas quando ela acha que está livre, não tem poder. E o que nós vemos dentro de igreja, pessoas enganadas, achando que estão livres, mas estão presas. Aí o pastor vai lá e faz o culto de libertação e diz: Deus me livre, sermos endemoniados. Sou da nossa da igreja. Nunca peguei, nunca fiz nada errado, não conheço nada. Segundo, não é para mim não, sai um pouco, tá na cachaça. Mas mal sabe que acha que é livre, mas está presa à mentira, presa à fofoca, presa a disse-me-disse. Oh, glória. Toda a confusão que tem está preso dentro de gaiolas, do medo, dentro da gaiola da mentira. Quantas pessoas dentro da igreja presas dentro de uma gaiola chamada depressão? Está presa, mas essa noite Deus me trouxe aqui. Eu vim ser profeta de Deus para dizer para você: hoje Deus vai te dar liberdade verdadeira. Hoje Deus vai te proporcionar liberdade verdadeira. A primeira geração, ela acha que é livre, mas está presa. A segunda geração, ela é oposta da primeira. Essa segunda geração acha que é presa, mas na verdade ela é de outro jovem. Mas esse aqui, a Bíblia diz que ele acordou em casa. Ele deu uma olhada para o quarto dele assim, olhou, levantou, foi para a janela, deu uma olhada, disse: que agonia, não aguento mais essa prisão aqui não, vou falar com meu pai. Ô pai, podemos ter uma conversa? Sim. Sabe o que é, meu pai? Eu não aguento mais essa prisão. Que prisão? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. É Deus, fala mesmo. Essa prisão aqui, tá vendo? De fazenda, casa, gado. Não aguento mais, pai. Isso aqui não é prisão, filho. Você está ali, não, mas isso aqui é prisão. Eu já conheço o que acontece aqui. Quer ver que é prisão? Eu vou te contar. É 3 andares.
mensagem introdutória, ciclo de oração, mocidade, alguém canta, tira oferta, o pastor prega a mesma moção, eu vou embora, credo. Não aguento mais grupo de WhatsApp na minha cabeça. Não aguento mais liderança me enchendo o saco. Não aguento mais. Eu quero liberdade, meus filhos. Oh, glória! Aleluia! Você está livre? Não! Eu quero viver longe do Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não quero nada que é meu nas tuas mãos. Eu quero ser administrador daquilo que é meu. Eu sou. Sabe qual é o problema do filho aqui? É achar que é mais inteligente que o pai. E quando você acha que é mais inteligente que o pai, você quebra a cara. Aleluia! Glória! Sabe o que ele está dizendo? Eu cuido melhor do que o Senhor. Olha aqui. Parte da minha herança. Irmão, herança é bênção, sim ou não? Não, herança é bênção, sim ou não? Sim. E qual é o problema aqui? Se herança é bênção, qual é o problema aqui? O problema aqui é ele querer antecipar aquilo que já é dele. Oh, glória! Aleluia! O que é bom no tempo errado é errado. Peraí, eu vou falar de novo. Oh, aleluia! Oh, glória! O que é bom no tempo errado é errado. Oh, glória! Você tira um fruto antes do tempo, está amargo. Por que está amargo? Porque foi tirado antes do tempo. Ele antecipa aquilo que é dele. Eu quero ser profeta de Deus para alguém aqui essa noite. Você não precisa antecipar o que vai chegar na tua mão naturalmente. Aleluia! Oh, glória! Eu quero. A Bíblia diz que o pai pegou, deu para ele. Diz: quer saber, agora eu vou embora. Vou para longe. Vou cuidar do que é meu. Quando o menino está saindo, o pai olhou para os empregados e disse: coloca o bezerro para engordar. Aleluia! Oh, glória! Mas o menino está indo embora, coloca o bezerro para engordar. Por quê? Porque enquanto o menino emagrece, o bezerro engorda. Oh, glória! Aleluia! Pastor, não estou entendendo. O que o pai está dizendo é: ele está saindo de casa atrás de liberdade, e eu já sei que ele vai voltar, porque só tem liberdade na casa do pai. Deixa eu conjecturar aqui. O menino saiu para um lado, o pai saiu para o outro. Foi para a venda. E você sabe como que a notícia é ruim, né? Notícia boa não corre não. Que o campo de Três Lagoas está crescendo, não demora para chegar lá. Acontece alguma coisa errada aqui para você ver. Tropeça alguém para você ver. Morreu alguém lá dentro de Três Lagoas, você não está sabendo. Porque a notícia ruim corre. O pai chegou na venda, conjectura minha, e disse: ó, quero anel, quero sandália e quero roupa. Eu imagino alguém olhando: está comprando roupa para o mais velho? Porque eu já estou sabendo. Oh, glória! Levou para a igreja até onde deu, forçou o tanto que deu. Glória a Deus! Agora que cresceu, ó, agora vai dar presentinho para o mais velho para ver se não vai também. Disse: não. Está comprando para quem então? Porque se foi. Porque ele se foi, mas vai voltar. Levanta as tuas mãos aos céus. Eu quero ser profeta da vida de alguém essa noite em Três Lagoas. Segura essa para você dar glória. O que Jesus está mandando dizer para alguém é: o tempo das férias da tua camisa, da tua família, acaba no ano de 2019. Quem está fora de casa vai voltar. Quem saiu vai retornar. Eu vou profetizar para alguém: se você crer, você vai dar glória agora. Compra terno e joga nas coisas do teu
chovendo no olhar do que eu vou dizer, mas Deus está enchendo o meu coração de virtude para profetizar para alguém aqui essa noite. Esse ano é ano da tua casa voltar a aceitar a volta da mesa. A Bíblia diz que ele vai para longe. Quando a Bíblia diz que ele vai para longe, o que ele está dizendo é: eu vou para um lugar distante, onde ninguém me conheça, onde a cultura seja diferente. Porque você sabe que toda vez que você sai de um país ou sai de uma cidade para outra, a cultura lá é outra. O jeito de falar muda, as comidas mudam, as coisas mudam. Observe que na casa do pai é um linguajar, saiu da casa do pai é outro. Aleluia. Dentro da casa do pai é vaso, Aleluia. é profeta, é servo de Deus. Lá nas outras culturas é fruta, tá ligado? Não muda, linguajar muda, coisa da cultura. Ele sai para longe, muda tudo, gasta tudo. Às vezes quando ele gasta tudo tem fome. Quando ele tem fome, ele diz que ele vai ter que trabalhar. E quando ele vai trabalhar, ele diz que ele vai cuidar de porcos. Você conhece essa história? Aí quando ele está cuidando de porcos, ele olha e diz: quantos trabalhadores de meu pai têm liberdade de comer pão? Glória a Deus. E eu aqui peguei esse. Aleluia. Observe que ele saiu de casa atrás de liberdade e agora está preso. Porque quem sai da casa do pai atrás de liberdade se prende aos porcos. Oh, Deus. Glória a Deus. Quem sai da casa do pai atrás de liberdade se prende ao pecado. Quem sai da casa do pai atrás de liberdade se prende à prostituição. Quantas pessoas saíram só para se aventurar, mas agora não tem força para voltar porque está preso. Aleluia. Glória a Deus. E outrora aqui que era a prisão. E agora está doido para voltar para a prisão, mas está preso nos porcos. Sabe o que ele disse? Vou embora. Ele programou tudo e disse: vou embora. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus trabalhadores. Olha ele saindo de casa, dai-me. Olha ele voltando, faz-me. Aleluia. Porque para sair tem exigência. Oh, Deus. Para Aleluia. voltar não. É, Deus. Para voltar ele encaixa onde cabe. O que vier de ti está bom para mim, deixa eu ficar perto. Deixa eu voltar. Mas aqui tem um detalhe que eu quero partilhar aqui essa semana. Ele disse assim: ó, faz-me como um dos teus trabalhadores. Olha para mim. Vai doer o que eu vou dizer aqui em mim, mas eu vou falar. Ele não voltou para ser filho. Ele voltou para ser funcionário. Ah, Deus. Oh, glória. Porque o que tem de gente abrindo mão de ser filho Glória a Deus. Aleluia. para ser funcionário não está escrito. Ah, Jesus. Aleluia. Tem muita gente que não é mais filho, é funcionário. E qual é a diferença do filho e do funcionário? O funcionário tem horário. Filho não. É, Deus. Aleluia. Se o patrão liga depois do horário, quem entende? Está de graça? Vai pedir favor, vou nada. O patrão está ligando, desliga. Filho não tem isso não, porque filho não tem horário. Filho é Glória a filho. Deus. Filho está disponível a qualquer horário. Aleluia. Esses dias eu fui pregar numa certa denominação, em Minas Gerais, e o pastor disse para mim: nós estamos com 3 congregações fechadas, há 5 dias. Eu disse: por quê? Ele disse: porque nós acabamos tendo um problema aqui, não conseguimos dar ajuda de custo para alguns pastores. Aí eles falaram que enquanto não dá ajuda de custo, eles não vão pastorear não. Falei: ah é? Não é filho não. É funcionário, é uma troca. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória!
Fala mesmo, Deus meu. Fala mesmo, Senhor. Ele voltou para ser funcionário. Ah, Jesus. Mas de funcionário a casa já está cheia. Olha De só. funcionário já tem muito. A escassez é de filho. E a escassez de filho é tão grande, pastor, mas tão grande, que ele olhou e disse: eu vim para os meus, mas quer saber? Os meus me rejeitaram. Já que os meus filhos não me querem, eu vou adotar esse povo aqui e escrever o nome no livro da vida e vou levar eles para perto de mim, porque eu já não chamo mais. Aleluia. Oh, glória. Se não foi cômodo para você, eu sei que tem gente que não Glória a gosta, Deus. mas se você tiver comunhão com quem está do teu lado, pegue na mão dele e diga: você é filho. Você é Você é filho. Ele vai pedir para voltar. E aqui me chama muita atenção, porque quando ele está voltando, ele vem ensaiando o caminho inteiro. E eu gosto quando Jesus conta essa palavra, porque a Bíblia diz que quando o pai o viu de longe, correu, o lançou sobre o pescoço e o beijou. Aqui o pai quebra um protocolo, escute, irmão. Toda família de judeu ortodoxo, todo judeu ortodoxo tem 2 servos que ficam na casa, e esses 2 servos são responsáveis em guardar a fazenda, e esses 2 servos é dado a eles o dado de, se o filho volta pelaquela região, eles apedrejam o filho, eles podem matar o filho, mas a Bíblia diz que quando o pai viu o filho, o pai correu, irmão. Judeu ortodoxo não corre, judeu ortodoxo não corre de jeito nenhum, eles andam, mas o pai, quando viu o filho, correu. Por quê? Porque o amor quebra o protocolo. O pai correu, o lançou o pescoço e o beijou. Sabe o que é isso? Transferência de culpa. Oh, glória. Aleluia. Quando o pai abraça o filho, sabe o que o pai está dizendo? Se quiser apedrejar, apedreja eu. Deixa eu... Oh, glória. Aleluia. Se quiser matar, mata eu. Dá uma chance para ele. Irmãos, observe que o menino está sujo, não tomou banho, está na perna de porco, está imundo, está fedendo mal, mas o pai não tem nojo. Oh, glória. Glória a Deus. O pai tem nojo do que ele fez, não dele. Sabe o que o pai está dizendo para mim aqui essa noite? Independente de onde você foi, eu estou ansioso para te abraçar novamente. Você voltou para ser filho. Você voltou para ser filho. O seu lugar ainda é seu. Oh, glória. Quando o menino está pedindo para voltar, sabe o que ele está dizendo? Oh, pai, eu pensei que aqui era uma prisão, mas prisão é onde eu estava. Isso aqui é liberdade. Sabe o que o menino aprendeu? Que liberdade é acordar com o pai, é dormir com o pai, é sentir o pai, é levantar a mão e dizer: pai. E o pai dizer: estou aqui, meu filho. Oh, glória. Eu vou profetizar uma vez só e alguém vai pegar o que eu vou dizer. O que Deus está dizendo para você essa noite é: liberdade é isso que você está sentindo, de levantar a mão e sentir minha presença, de dar meia dúzia de glória e falar línguas estranhas. Isso é liberdade. Quem tem liberdade de adorar, levanta uma das mãos assim. Quem tem liberdade de dar glória a Deus, deixa eu ver. Quem tem liberdade de falar línguas estranhas, levanta as mãos e receba a liberdade dada por Pai da tua casa para sentir a glória. Hoje é sexta-feira. O que tem de gente que está se arrumando para ir para a balada? Essa hora já tem gente bêbada, essa hora já tem gente drogada, e talvez você olha na rua, alguém passando com um carrão, com a rodona, com um sonzão, e diz: minha mãe me prende, meu pai me prende, isso aqui é uma prisão, a igreja não deixa eu fazer nada. Deus está dizendo: aquilo não é liberdade, aquilo é libertinagem. Liberdade é isso aqui que você está sentindo, só a minha presença pode me dar liberdade. Levanta as mãos, deixa eu ser profeta. Não me tenha por menino não, deixa eu profetizar na vida de alguém, por favor. Levante as tuas mãos aos céus. Esse ano é ano de liberdade na tua casa, é ano de liberdade financeira. Deus vai te dar liberdade de comprar, de transitar. Deus vai te dar liberdade para viver o melhor ano da tua vida. Fica de mão erguida. Alguém disse para mim
Eu estou sentindo a liberdade do Pai aqui. Pastor, eu não entendo esse negócio. Isso é só para quem tem liberdade para sentir a tua presença. Eu sinto a liberdade do Pai aqui. Então eu quero concluir. A primeira geração acha que é livre, mas está. A segunda acha que é presa, mas está. Agora a terceira. Ela está livre, mas ela sabe usufruir da liberdade. Pastor, onde está isso? Marcos, capítulo de número 9, verso de número 2. Toda vez que eu leio essa história, pastor Eduardo, eu sinto a adrenalina do texto em mim. Quando eu leio esse texto, eu percebo o quanto Jesus acordou ansioso esse dia. Jesus acordou elétrico. Jesus não está em um dia normal. Jesus acorda, mexe em Pedro, Tiago e João e diz: levanta, levanta, rápido, levanta. Ele diz: o que está acontecendo? Levanta, vamos. Para onde? Vamos para o monte. Porque acordado, não vamos nós. Vamos. Jesus está com pressa. Pastor, por quê? Porque Jesus acordou sentindo que alguma coisa ia acontecer. Aleluia. Isso aqui não é para todo mundo não, isso aqui é só para quem ora. Quem ora vai entender o que eu vou dizer agora. Sabe aquele dia que você acorda e diz, acorda sorrindo, dá bom dia pro cachorro, pro papagaio, acorda cantando, assoviando. Alguém diz: o que aconteceu? Você diz: nada. E por que você está assim? Porque eu estou sentindo que vai acontecer. Glória a Deus. Oh, glória. Sabe o que você está sentindo que uma vitória vai chegar? Deus, glória, aleluia. Pastor Eduardo, eu estou pregando para alguém que está com esse sentimento. Eu estou pregando para alguém que entrou em 2019 dizendo: eu estou sentindo, é esse ano. Eu estou sentindo, é esse ano. Vai acontecer alguma coisa que eu não sei. Eu sei que vai. Eu sei que não quero, não sei, mas eu sei que vai acontecer alguma coisa. Teclado meu povo agora. Jesus acordou ansioso. Olha para cá, irmão. Jesus sobe para o monte com os discípulos. Pedro, Tiago e João. Olhou um para o outro e disse: ele não está normal. O que ele está sentindo? Esse dia aqui, Jesus estava mais pentecostal. Se é que alguém me entende. Esse dia aqui, Jesus estava mais agitado. Jesus começou a orar, mas não era uma oração normal, aquela oração dominical. Era uma oração mais fervorosa. E os Pedro, Tiago e João olhando para o lado, dizendo: o que está acontecendo com ele? Ele não é assim. Jesus se agitou tanto ao ponto de não conseguir ficar ajoelhado. E ele começou a andar no monte orando. Oh, glória. O Pedro, Tiago e João estão ajoelhados, olhando por cima dos olhos, olhando, dizendo: você está vendo que eu estou vendo? Está? Estou vendo. De repente, o Aleluia. cabelo castanho de Jesus começou a ficar mais alto do que a neve. Os teus olhos castanhos começaram a se tornar como duas tochas de fogo. As suas sandálias de couro começaram a se tornar como dois latões reluzentes. A sua veste de linho começou a ficar resplandecente. Eles coçavam os olhos e diziam: você está vendo o que eu estou vendo? O que é isso, pastor? Jesus está se transfigurando. Irmão, Jesus está recebendo um corpo que há 33 anos atrás ele abriu mão. Jesus está recebendo um corpo de glória. E quando a Bíblia diz que Jesus recebe esse corpo, pisa no monte. Elias por um lado e Moisés pelo outro. A Bíblia diz que ambos encostam perto de Jesus e os três começam a conversar. É aqui que eu me apaixono no texto. A Bíblia diz que uma nuvem desceu.
envolveu os três. Aí eu leio relatos de Oscar Rios, que diz que esse culto demorou aproximadamente 2h30 a 3 horas. Mas eu pego o relato de Humberto Holden, que diz que esse culto demorou aproximadamente 5 horas. Mas o Flávio Josefo diz que esse culto demorou aproximadamente 7. Pastor, 3, 5 ou 7? Eu vou ficar com o Flávio Josefo hoje aqui. 7 horas de culto. Aleluia. Glória a Deus. Quando as 7 horas de culto está acontecendo, lá vai o Pedro gritar: Mestre! De dentro da nuvem Jesus responde: Que é, Pedro? Ele disse: Bom é estarmos aqui. Quer saber? Não com pressa não. Quero te atrapalhar não. Eu só quero saber se vai ficar mais um pouco. Eu estou querendo montar a cabana. Eu vou morar aqui. Eu vou ficar lá. Talvez o Pedro olhou para João e disse: João, desce, chama os que ficaram. João disse: Eu não saio daqui por nada. Vai Tiago. Tiago diz: Eu não arredo o pé. Vai Pedro. Pedro diz: Não, vai João. João diz: Não, vai Tiago. Ele diz: Eu não saio daqui. Pastor, não preguei. Jesus não amarrou ninguém na árvore e não disse: Me espera. Ele disse: Eu estou aqui. E o Pedro disse: Se tu tá, eu estou também. Tu me deu liberdade de escolher. E eu ficar. Eu escolhi ficar. Eu vou ficar porque eu sinto a liberdade quando estou na tua presença. Amante eu ficar na Júlia. Pastores, igreja não é o lugar melhor do mundo, não é o lugar mais confortável, não é lugar de gente santa. Igreja tem mentiroso, igreja tem caloteiro, igreja tem gente errada. E por que é que tu não vai embora? Porque a graça que te envolve aqui te prende. É que a graça que te envolve aqui é maior do que a iniquidade do povo. Pregando para alguém que divide parede com igreja. Eu estou pregando para alguém que mora em cima de igreja e cruza a cidade para o outro lado para congregar. Aí chega lá, coloca a Bíblia embaixo do braço. Alguém não pegou na tua mão, você diz: Eu vou embora, não volto mais. Aí quando dá domingo, 6 horas da tarde, você diz: Para onde eu vou? Não vou descer, não vou para o lado. Quer saber? Eu vou ficar na frente da televisão, mas não tem fantástico que te dure. Você diz: Quer saber? Eu vou para a minha igreja, lá é meu lugar, eu vou dar glória. É lá que eu sinto a liberdade do céu. Levante as tuas mãos, só quem tem a liberdade. Levante as tuas mãos aos céus. Diz para ele: A graça me prende. Diz para ele: A graça me envolve. E quanto mais a graça me envolve, mais livre eu me sinto na presença de Deus. Você não está aqui por causa do pregador. Você não está aqui por causa do pastor Eduardo. Você não está aqui por causa dos pastores, não. Você está aqui por causa da graça. Você está aqui por causa dessa presença. Pastor, mas tem todo lugar, tem. Mas aonde é realmente o teu lugar é onde você sente a liberdade de Deus envolvendo a tua vida. O que é a liberdade? É quando eu posso ir e escolho ficar. Vou falar de novo. O que é a liberdade? É quando eu posso ir, mas escolho ficar. Pergunta a ele: Por que você está aqui? Não pergunta a ele: Por que você está aqui? Aleluia. O obreiro está na porta para recepcionar e cuidar dos carros, não para proibir quem quer ir embora. Quem quiser ir embora pode ir, porque fica. Porque a graça te prende, e quando te prende, te faz se sentir livre. Irmãos, eu sou nascido e criado na periferia de São Paulo, Zona Leste.
São Mateus. Meus pais são ali. Quebrada. Setor 11. Pertinho ali. Pastor Severino Pedro, o mestre. Nascido e criado ali. Irmãos, o menino que nasceu comigo. Os que não morreu, estão presos. Os que não estão presos, estão cuidando das drogas lá. Tudo ouvindo. Mas eu tenho amizade com eles, pastor. E esses dias eu estava chegando no viagem, encostei na esquina, pastor, os meninos estavam fumando. Eu cheguei, cumprimentei, como vocês estão? Tudo bem? E ele estava colando um cigarro de maconha. Ele disse para mim assim: ó, John, eu me lembro que desde molequinho você é envolvido com a igreja, né? Daí com 10 anos eu comecei. Então, rapaz, eu lembro que nós brincava aqui, você saía, ia para a igreja, depois voltava no outro dia e brincava. Caramba, que legal. Eu falei, então, bom, né? Ele, deixa eu falar para você, não. Já que você é criado na igreja, você não conhece esse negócio aqui, não? Eu falei, não, conheço porque eu vi, mas de usar não conheço não. Você não conhece nada? Eu falei, nada. Nunca fumou nada? Eu falei, não. Nunca bebeu? Nunca. Aí ele bolou, acendeu, puxou, soltou a fumaça na minha cara e disse assim: você não sabe o que é irado. Ele fumou de novo. Aí eu perguntei para ele: você fuma esse negócio aí pra quê? Ele disse: porque toda vez que eu fumo, eu me sinto leve. Sabe, parece que eu estou nas nuvens. Eu fico da hora. Eu fico meio, sabe, parece que eu estou flutuando, cara. Negócio de doido. Eu falei: você fuma pra sentir isso? Ele disse: eu falei: eu já senti esse negócio aí. Ele olhou pra minha cara e disse: como é? Eu disse: só falar pra você que eu já fumei. Ele olhou pra mim, pastor, e disse: como é? Você voou? Eu falei: voei. Sem asa, voei mesmo. Ele disse: você está ficando louco. Eu que fumo um negócio, você fica doido. Falei: eu falo para você, eu voei. Voou, falei: voar, voei. Ele disse: como que é esse negócio? Eu disse: vou te contar, não fumei nada, não bebi nada. Quando eu entro dentro da igreja, eu emendo 3 glórias, uma atrás do outro. Depois do terceiro eu não vejo mais nada. O corpo já começa a ficar nervoso. Turbina já aquece. É por isso que vira e mexe, você vê um doido do teu lado levantando uma perna e abrindo o braço. Não se assusta não. É efeito colateral da graça. Eu respeito você que é tradicional e não gosta do mistério. Eu respeito você que não gosta da massa, do mistério, da glória, do ré, do flá. Eu te respeito, mas por favor, não mexe com nós que gosta dessas coisas, não. Não mexe com nós que gosta. Na cara, sobe na cara do Ramance. Deixa eu ver só que Deus pentecostal. Deixa eu ver só quem sente esta graça. Tacatura, filha, fala assim. Remanacaturine, que na dele metia assim, a comando de eu já estou sentindo meu corpo adormecendo, eu vou voar aqui. Deixa eu ver quem tem glória para dar glória. Deixa eu ver quem tem a lamar uma falha. Eu vou falar, eu sei que tem quem não crê, mas eu vim pregar para quem crê essa noite. Levante as 2 mãos aos céus. Deus falou comigo sobre essa tribuna e disse para mim: Johnny, avisa aos crentes espirituais que eu quero ouvir 1 minuto de glória com a mão erguida, porque enquanto eles estiverem me adorando, a minha liberdade vai descer no meio deles. Eu não sei se você acredita, mas quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem é de mistério vem no mistério, quem é do manto vem no manto, quem é de peleja vem na peleja. Eu vou contar 59, 58,
Licença, pastor Eduardo, para dizer o que Deus mandou dizer para ela. Quando você levantou da sua cadeira, eu vi um anjo que pegou uma espada e cortou uma corrente preta que estava nas tuas costas. Você que está do lado dela, esposo, se levanta, por favor. Pegue na mão dela, por gentileza. Quando essa mulher levantou, eu vi o laço do diabo se quebrando. Deus falou para mim que toda vez que vocês projetam alguma coisa, parece que o diabo faz vocês andar de marcha ré. O diabo não quer que vocês conquistem. O diabo não quer que vocês cheguem. Ei, moço, já era para você estar longe demais, mas o diabo consegue te desanimar. O diabo consegue te desmotivar e fazer você desacreditar de tudo que Deus falou. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo sobre este altar, que enquanto a tua mulher se levantou, o laço do diabo se quebrou. E Deus falou para mim que enquanto a igreja levanta as mãos aos céus na direção de vocês, Deus falou e disse: avisa eles que o ano de 2019 vai ser o ano de subir os degraus da exaltação. O anjo do Senhor que cortou o laço, ele coloca a mão, moço, sobre o teu ombro direito. E é engraçado que quando ele coloca a mão no teu ombro direito, eu ouço barulho. E quando eu ouço barulho, no meio do barulho Deus grita para mim: Michael. E Deus falou para mim: diz para ele que eu sou o Senhor que quebrei o laço esse, para quem canta desleide se ganha de pé. O milagre chegou na tua casa. Quem acredita nisso? Sabatunha-se, rebecatu-rataca, vote-que-pra-tua-combinaia, deixa-me-ganhar. Deus disse para mim: não temas, porque eu sou contigo. Eu sei aonde eu te coloquei, sei quantos querem em teu lugar. Estão fazendo de tudo para te arrancar. Posso falar? Posso falar? Eu via uma porta muito grande. Na verdade, uma porteira. E ela abria e você passava. Eu via como se fosse meio que tanques muito grandes. Barulho de muita gente. Eu vi uma empresa muito grande. E eu via como se fosse escrito
uma espécie de muro, algo com a cor verde. E você entra. E Deus falou assim para mim: a porta que eu abro. Oh, glória! Ninguém fecha. Eu te coloquei lá. Você entende o que eu estou lhe falando? Então levante as duas mãos. Deus disse assim: ó, a intenção do homem é te arrancar, mas a minha intenção é te fazer crescer. Dá um passo para trás. Dá mais outro passo para trás. Faz assim, ó. Pega a maçaneta de uma porta. Abre. Passa por ela. Oh, glória! Aleluia! Alguém vai te chamar. E você vai ter que passar por essa porta e você vai lembrar do que eu estou dizendo. Glória a Deus! Oh, glória! Chegou o tempo de Deus fazer algo por você. Levante as duas mãos aos céus. Deus falou para mim que quando a igreja levanta as mãos, você não vai tocar em ninguém agora. Você vai sair do teu lugar e vai descer as escadas e vai vir aqui rápido. Com as mãos levantadas, levanta as mãos, não toque em ninguém, vem pra cá. Enquanto a igreja dá glória, o milagre está acontecendo. Vem de mão erguida, isso. Isso, vem de mão erguida, isso. Coloca a mão aqui sobre o altar. Porque enquanto você coloca a mão sobre o altar, Deus falou para mim: é o tempo de passar por essa porta. Alguém vai chamar e dizer: não tem outra pessoa para fazer isso, tem que ser o Jones, porque ele está preparado para essa situação. Deus falou para mim que enquanto as tuas mãos tocam o altar, a igreja da glória, a porta se abre e o milagre acontece na vida de quem levanta a mão para dar glória a Deus. Aquela criança lá e coloca a mão no ombro dele. Ali, ó, volta ali, ó. Aquele que está de mão erguida ali, ó. Ele, coloca a mão no ombro dele. Deus falou para mim: eu ouvi a tua oração e estou dizendo: o ano de 2019 é um ano de recomeço, é um ano de oportunidade. Eu vou restaurar o que foi perdido, eu vou alegrar o teu coração, eu vou mostrar para você que tu está nas minhas mãos. E quem disse que não tem mais o que fazer, eu vou mostrar que sou eu que remadacatu e evacia, remadúbida, acalauacia, dúvida, Deus falou para mim que enquanto ele colocou a mão no teu ombro e a igreja levantou a mão para cima, Deus falou que no barulho de glória ele pega a família Silveiro, levanta e diz para você: eu sou Deus de restauração. E quem acredita nisso, pelo amor de Deus, levanta a mão, abre a boca para dar glória.
uma licença do nosso pastor presidente. Se coloque sobre os pés. Diz para esse irmão: eu estou livre. Eu vou terminar. Ó, se prender ao álcool te faz alcoólatra. Se prender a droga te faz drogado e viciado. Se prender a maconha te faz maconheiro. Se prender a vários relacionamentos te faz prostituto. Se prender a religião te faz religioso. Se prender ao Calvário te faz livre. Glória a Deus! Sabe o que eu estou dizendo? Que a única maneira de ser livre com Deus é quando você se prende com aquilo que Ele tem para você. Aleluia! Prova do que eu estou dizendo, pastor Eduardo. Quando nós estamos exercendo o que fomos chamados para exercer, é o momento que nós temos mais liberdade. Se desprende da vergonha, se desprende da timidez, se desprende do que vão pensar, do que vão achar. E é nesse momento eu te convido a se prender na graça. Você vai ver o que Deus vai fazer agora. Se você entender essa vocação que estou fazendo aqui, esse pleito que estou fazendo, essa rogação que eu estou fazendo aqui, você vai ver a nuvem de glória que vai descer sobre nós. Se você entende o que eu estou dizendo, feche os teus olhos e eu faço a minha oração. As crentes que estão de olhos fechados, Deus, onde houver um crente que tem liberdade de falar negócio estranho, começa a renovar ele agora. Onde houver um crente que não se conforma com águas no tornozelo, começa a tomar ele agora. Onde houver um crente que não se conforma com águas nos joelhos, começa a tomar ele agora. Deus, onde houver um crente espiritual, traga o céu sobre eles. Vai ficar pequeno.
família, o esposo. Você está aqui porque hoje Deus marcou para ter um recomeço com você. E eu já quero convidar, cadê a primeira corajosa? Ou o primeiro corajoso que quer aceitar, se entregar para Jesus essa noite? Cadê você? Pastor, não estou entendendo, está valendo a pena, olha aí. Deus está te convidando para o melhor ano da tua vida. Toma uma atitude, vem. Pastor, e se eu não conseguir? Você só vai saber se você tentar. Vem. Olha que coisa mais linda isso aqui. Tem almas no altar, pastores. Olha lá que coisa mais linda. A tua atitude vai gerar um tempo novo para a tua casa. Eu vou falar de novo. A tua atitude vai gerar um tempo novo para a tua família. Pastor, sabe o que tem gente dizendo? Deus faz isso por mim que eu vou. Deus está dizendo, vem que eu faço. Levanta as mãos. Eu quero convidar a igreja a orar comigo. Eu quero que você ore como se fosse alguém da tua casa aqui. Eu quero ver a igreja orando como se fosse alguém da tua família aqui. Pastor, por quê? Para você já ir ensaiando, porque esse ano você vai orar pela tua casa inteira. Eu vou tentar de novo. Para você ensaiando, porque esse ano você vai orar pela sua casa inteira. Levante as mãos, começa a orar, vai. O nome do